Boa noite, estou de volta com aquele que é provavelmente o melhor derby do mundo e comigo já tenho o benfiquista António Melo e o sportinguista Carlos Severino. Olá, boa noite. Olá. António? Sim. Boa noite. Boa noite, minha querida. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite lá Então, para casa também, não é? Boa noite lá para casa. Então, eu queria começar pela Taça da Liga, mas eles meteram-me uma cunha para dizer algo sobre duas cunhas. Sobre o célebre tema dos títulos de Benfica e de Sporting. Não. Mas prometeram-me que vão ser breves, certo, António? Não é só isso. Não, eu não vou falar sequer sobre isso. Eu, aliás, mandei uma mensagem ao Carlos. O Carlos acabou de me dizer que não tinha visto, mas não vi, ele já sabe. Mas eu vi. No último programa, Eu quando eu mostrei um documento do relatório da Federação Portuguesa de Futebol, o Carlos, sei que inusitadamente, porque conheço o caráter do Carlos, não o fez de propósito, mas como a discussão estava acesa, ao desmerecer e ao desmerecer do documento, ficou no ar de que o documento era um documento falso que eu tinha arranjado. E, portanto, isto, alguma celeuma nas redes sociais que eu não frequento, mas que as pessoas... olha que as pessoas estão a dizer que tu forjas documentos. E eu queria entregar 2 fotocópias desse documento, que é o relatório de 38 e 39, onde é decidido aquilo que eu te digo e que é o meu ponto de vista, e só queria que tens aqui a capa do relatório e a página onde está descrito o decreto da Federação. Só queria que comproves que eu não forjo e nunca na minha vida eu levantaria um falso testemunho ou forjaria um documento ou qualquer coisa do género. Portanto, sei que não o fizeste, também te quero dizer no olhos nos olhos, sei que não o fizeste nem para me desonrar, nem como estratégia. Aconteceu no calor da discussão. Mas eu quero que isso fique claro e que tu comproves que o documento não é falso. Independentemente do ponto de vista que possas ter sobre ele. E eu, para já, quero pedir desculpa se realmente o assunto transcendeu aquilo que eu pensava que podia ser debatido. É verdade, não é verdade? Sim, ok. Enfim, essa parte já passamos. Esse parte e pri. Agora, o que eu posso dizer é que aquilo que eu disse teve a ver também com o que o Francisco Pinheiro escreveu sobre o assunto. Sim. E ele, que até nem defendia a tese do Sporting, escreveu sobre o assunto, diz que procurou esta ata que tu mandas aqui e que não a encontrou. Pois não, porque eles não a dão a ninguém. Não a dão porque a Federação, ainda bem que vamos falar um bocadinho da Federação, a Federação é covarde nestas coisas. A Federação é covarde nestas e noutras. E, portanto, a Federação só tinha... Isto em Portugal teria que ser clarificado. Temos uma Federação que nem sequer nos explica qual foi o contrato que fez com o antigo selecionador, nem com o atual. Não sabemos também se o atual vai ser pago através da empresa ou vai ser pago com um contrato normal, como se faz com qualquer prestador de serviços. Portanto, é uma federação que está inquinada de atitudes pouco claras e, portanto, não darão a ser ninguém. Mas se no dia que houver alguém na federação que não tenha medo dos documentos que possui, facultá-los a qualquer... Procurou e que não encontrou esta. Pois, mas eu te garanto que esse está na Federação. Esse foi, e não te vou dizer como, mas isso foi conseguido há muitos anos, por alguém muito competente e sério, que infelizmente já não está entre nós, e que conseguiu isso, pode-se dizer agora à socapa. Claro que não vou dizer por quem, mas isso... Foi. O que é pena mas é a Federação. Te garanto que é a Federação. Para terminar, te garanto que é a Federação. O que é pena é que mas como tu vês, nos títulos que lá estão, o Campeonato de Portugal está separado. Não vou discutir isso, não. Mas está, isso eu vi. Só te estou a dizer que isso é o decreto que saiu. Tem aí inclusivamente a imprensa onde... Relatório de contas da época, 38, 39. Não, e tem aí onde foi impresso e, portanto, isso existiu. E se a Federação não faculta um problema da Federação, como tem outros da atualidade... Está a falar deste tema, já agora estamos a falar que eu não foge, nem nunca fugirei, nem nunca levantarei testemunhos de coisas que não sabem. Mas percebes porque é que eu disse aquilo? Desculpar, eu próprio comecei por desculpar. Só isso. Percebes porque é que eu disse? Fico aqui, que não fico aqui, eu não foge nem argumentos. Fiquei com aquela informação de que não foi encontrada essa ata. Pronto. Ficou esclarecido o tema. Bem. Ok? Vamos virar a página. Estávamos a falar do selecionador e o António estava a falar, e portanto só aqui um parênteses, dia em que Fernando Santos é anunciado como selecionador da Polónia. Eu quero saber, meus senhores,
Que opinião tem sobre este novo desafio profissional do antigo selecionador de Portugal? António. Que opinião tenho? Nenhuma. Lamento estar a faltar aqui à minha posição de comentador, mas eu sobre os desafios do Sr. Fernando Santos da Polónia não tenho nada para dizer, não sei. É mais um sobre desafio. O Fernando Santos, o que eu lamento é que tudo isto se passou, portanto ele saiu da Federação da maneira que saiu, fez aquela declaração, enfim, inócua, mas que não ficou bem. Ele devia estar acompanhado do Presidente da Federação numa conferência de imprensa, como deve ser, e assim é que era uma despedida entre comas, como deve ser. Não foi, não aconteceu. Agora ele tem a oportunidade de ir treinar outra seleção. Não tem a grandeza que a seleção portuguesa tinha, mas enfim, ele com certeza que deixou lastro suficiente para o quererem a trabalhar. Parece-me que havia clubes também que o queriam, outras seleções que o queriam. Portanto, é um sinal sobre alguém que, quer queiramos, quer não, e apesar de tudo, e dos quês e dos porquês, foi o selecionador que nos deu um título de campeão europeu e um título da Liga das Nações. Portanto, felicidades para o Fernando Santos. Vamos então olhar agora para a Taça da Liga que se joga esta terça-feira, a primeira meia-final entre o Arouca e o Sporting. Eu quero saber, Carlos Severino, como é que te sentes antes deste jogo e como é que olhas para o jogo? É mesmo o título que pode salvar a época do Sporting? Ainda estamos um tanto ou quanto longe do final da época e o Sporting ainda pode fazer figura na Liga Europa e tem que, forçosamente, entre comas, não é, tentar tudo por tudo para chegar à Liga dos Campeões, não é? Que é fundamental, mas o que eu tenho a dizer é que, atenção, o Sporting perdeu com o Arouca, 1-0. Nunca mais me esqueço. Lá. Portanto, o Arouca não é propriamente uma equipa qualquer. E é preciso ter muita atenção à qualidade da equipa do Arouca. E o Sporting, eu penso que o Ruben Amorim já percebeu, ou seja, ele estava com aquela história do bipolar. Evidentemente que o Pote tem que jogar mais à frente, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, eu acredito que com essa modificação, com a entrada do Morita, o Pote pode jogar mais à frente, pode criar outro tipo de desequilíbrios que a equipa do Sporting não estava a criar, porque o Sporting, mesmo neste último jogo, não jogou nada bem, especialmente a parte da frente, o Edwards, o Trincão, não jogaram bem. Portanto, o Sporting havia ali qualquer coisa que não se percebia, estava a criar oportunidades, depois falhava outra vez à frente da baliza, não se percebia muito bem. E depois, com aquela troca, com a passagem do Pote para a frente, o Sporting mostrou-se melhor. Portanto, e espero que isso demonstre claramente que há uma solução para este Sporting dito bipolar. Há uma solução que pode levar o Sporting a continuar a ter êxitos como teve durante 7 jogos seguidos, a ganhar e a dar confiança, não é? E que depois, de repente, perde e fica toda a gente aflita, porque está em causa, digamos, a chegada à Liga dos Campeões, que é fundamental, como já foi dito 500 vezes, é fundamental que o Sporting consiga chegar à Liga dos Campeões para não perder o balanço que ganhou nestas 3 últimas épocas. Portanto, acredito que o Sporting tem qualidade naturalmente para vencer o Arouca, mas que tem que entrar com todo o cuidado, porque está em causa aqui, entre comas, o campeão de inverno, e o Sporting nas 2 últimas épocas foi o campeão de inverno. Espero que seja novamente o campeão de inverno, agora com mais uma Taça da Liga,
e que não seja a última prova, ou a única prova que o Sporting vença nesta temporada, embora o resto seja um pouco mais difícil. António Melo, o Benfica é o clube que tem mais taças da Liga, tem 7. Sim. E não vai estar nesta Final Four. E não vai estar nesta Final Four. Eu só queria dizer que temo que, como o Sporting foi campeão de inverno, e o campeão de inverno é a meio da época, e se voltar a ser 2 meias épocas, dá uma época inteira, se calhar é mais um título, passam a ter 24. Simples. Mas porquê que tu estás a ser irónico? Porquê? Não posso ser irónico? Estás a ser, mas estou a ser irónico. Nós tínhamos combinado, não falávamos mais do assunto. Não, mas estou a falar da Taça da Liga. Da Taça da Liga. O Benfica não está, porque o Benfica não está por um gol, por culpa própria. Eu fui ver o jogo a Moreira de Cónigos, como disse, por culpa própria. Essas coisas acontecem sem dúvida às grandes equipes, não é? Até o Schmidt reconhece. Sim, embora já tenha sido destratado de forma num débito costumeiramente Marialva do Sr. Miguel Braga, já tenha sido destratado. Ele já falava de arbitragem, já falou de arbitragem. Não, ele deu uma opinião sobre um lance, não falou de arbitragem. Então foi... Deu uma opinião que tem o direito a tê-la. E tu, como jornalista, devias aceitar que o treinador tem direito a uma opinião. Claro, não o viste a falar. Falou sobre aquele lance, tem uma opinião que tu podes discordar, mas é uma opinião que tem direito a tê-la. Não é motivo para que o Miguel Braga, que é tão lesto a falar dos outros e não olha para a própria casa, é tão lesto a destratá-lo. E fê-lo, pronto, com aquele jeito Marialva que nós conhecemos. E, portanto, o Benfica não está, como te digo, por culpa própria, por um golo, porque facilitou até no jogo com o Estrela da Amadora e depois falhou muitos golos com o Moreirense. Pronto, a crise do Benfica fez da segunda Liga. Pronto, é a crise do Benfica. O Benfica está em crise porque não se apurou para a Taça da Liga e foi eliminada num grupo que tinha equipas da segunda Liga. O Benfica está em crise. De qualquer maneira, eu espero que todas as crises do Benfica sejam iguais a esta, enquanto eu for vivo e além. Espero que todas as crises sejam iguais a esta, porque eu já vi vários comentadores a dizer que o Benfica estava em crise por causa disso. É, de facto, o facto de, passando o pleonasmo, o facto de não se conseguir apurar por causa disso não faz disso uma crise, nem tão pouco desvia o Benfica dos seus propósitos de tentar ganhar as outras provas. Esta não vai ganhá-la. E quem é que achas que vai ganhar, António? A mim tanto se me dá como se me deu. Não vais ver nenhum dos jogos? É absolutamente indiferente. Não faço questão de ver nenhum dos jogos. Não, pode dar um Porto Sporting, mas também pode dar um Aroca Académico de Viseu, nunca se sabe. Portanto, como diz o outro, a bola é redonda, são 11 para cada lado e no fim, quem é que ganha? Normalmente era a Alemanha. Mesmo quando mas joga, neste caso, com equipas da segunda divisão, acontece. Mas neste caso, pronto, espero que seja o Sporting a vencer mais uma vez a Taça da Liga, a taça conhecida pelos sportinguistas, taça Lucílio Batista, por causa daquele penalti que ele marcou, que não foi penalti. É verdade, não foi penalti, eu sou o primeiro a dizer que não foi, mas também tenho que dizer que o gol do Sporting foi precedido de uma falta grosseira sobre o Maxi Pereira. Ainda te lembras? Lembro, claro. Tens uma é que eu não tenho memória seletiva, conforme estou a dizer que não foi penalti. Estou a dizer que o golo do Sporting é precedido de uma falta grosseira agarrando os calções do Maxi Pereira. Há fotos e há vídeos. Lembro-me do Pedro Silva a tirar com... Sim, numa demonstração de fair play, aliás, no Sporting e no Porto a tirar medalhas para a bancada é... no Sporting e no Porto a tirar medalhas para a bancada é mato. Sérgio Conceição. É mato. Que imitou também. É mato. Sim, uma atitude bonita. Agora, a criticar é o Rogério Schmidt, porque deu uma opinião, isso é que sim. Não. O outro tem um grande caráter e quer ganhar. Não é isso, mas ele não estávamos habituados a que ele falasse de arbitragem. Ele falou. Não falou de um lance. Falou de um lance. Quando se sentiu prejudicado. Falou de um lance. Sentiu-se prejudicado. O Ruben Amorim também diz que não fala de arbitragem e já comentou lances. Isso é normal. Outra coisa é ele fazer uma dissertação sobre os árbitros, como fez o juiz do TAD. O juiz do TAD, que é do teu clube, que é uma pessoa fora do âmbito do futebol, uma pessoa aprazível, porque eu tenho enorme apreço e é um enorme jurista. Esse é que fez considerações sobre a arbitragem, chamou ladroagem.
Quando um juiz do TAD chama ladroagem à arbitragem, mas neste país é verdade, neste país isto tudo pode acontecer. A Itália tiram 15 pontos, deixam divisão e tal. Aqui não. Aqui são criatividades financeiras. Lá são crimes, aqui são criatividades financeiras. Pelo todo. Pronto. Eu só estou a falar do Dr. Dias Ferreira. Está bem, pronto, ok. Que esteve mal. Sim. Que esteve mal. Como o teu consórcio, Carlos Barbosa da Cruz, voltou a reiterar que não lhe importa que o Braga vá à frente do Sporting, nem é importante para o Sporting ir à Liga dos Campeões. O importante é que o Benfica não ganhe. Portanto, isto é um padrão. Há um padrão sportinguista que é este. Há um padrão. Depois poderá haver franjas que não são assim. E até acredito que tu não estejas neste padrão. Mas o padrão é este. Primeiro é preciso que o Benfica perca. Depois o Sporting ganhar, encaro também o pode Benfica ser. Como... Vamos gostar assim, do Sporting em doses homeopáticas. Odiar o Benfica o leitmotiv é odiar o Benfica. O Benfica como o nosso grande rival. Grande rival do Sporting. Carlos, acabei de te dizer de outra maneira. Que tu serás de outra franja, mas há um padrão comum. Eu trago-te vários exemplos. Desde isso até entrevistas no final dos jogos do Sporting, em que o Benfica não está, e sempre qualquer adepto que é entrevistado fala do Benfica. Eu mostro. Essas coisas ficam gravadas, agora é uma chatice. É que essas coisas ficam gravadas. Mas tem muito a ver com a rivalidade. Tem muito a ver com a rivalidade. Acredita. Tem muito a ver com a rivalidade, não é só por inveja. Mas os benfiquistas não são rivais do Sporting? Também são. Mas não falam assim. Às vezes falam. Não falam. Às vezes falam. Então às vezes falam. Carlos, tu vais à procura e vais-me trazer declarações de benfiquistas a dizer coisas do género que eu ouço dizer aos sportinguistas, nomeadamente o doutor Carlos Barbosa, nomeadamente várias entrevistas à saída do Estado de Alvalade. Pronto, e tu trazes-mas do Benfica para vermos se é igual. E não é. Olha, aí vamos entrar para um campo, que eu não quero, que é a morte de um adepto do Sporting no Estádio Nacional e a morte de um adepto sportinguista italiano. Mas ainda me falas disso que eu não tenho problema nenhum de falar disso. Que foi o pessoal do Benfica que fez. Duas coisas. E eu não queria entrar por aí. Mas podes entrar porque eu não tenho problema nenhum de falar sobre nenhum assunto. Primeiro, acho que foi horrível. O caso do Very Light, deixa-me falar. Horrível. Pronto, foi horrível. O Very Light caiu 10 metros atrás de mim. 10 metros atrás de mim. Podia-me ter acertado. Todos lamentamos aquilo que aconteceu. Agora, é demagogia transformar aquilo num ato de rivalidade. Aquilo foi um acidente estúpido do energúmeno que levou um Very Light. E lembro-te, e é demagogia falar isso. Não tem nada a ver com outro caso. Não tem nada a ver com outro. E também falamos do outro. Deixa-me acabar. O Very Light podia ter acertado num jogador, num colega ao lado, no Presidente da República, em qualquer pessoa. Foi um acidente de um energúmeno que levou aquilo. Num país onde as autoridades, não sei, com tanta coisa que têm, com tanta polícia, tanto carro de assalto, tanto fax, tanto e-mail, tanto não sei o quê, permitem que estas coisas continuem a entrar nos estádios. Isso é fazer mais grave do que isso. Sabes o que é mais grave do que isso? É depois disso, este teu amigo está aqui, já uma vez no futsal, abandonei o pavilhão do Estádio da Luz, porque num jogo de futsal, Benfica Sporting, alguns energúmenos, muitos, da claque do Benfica, faziam o som de Very Light. Isso mas o Benfica não tem claques. Estou a ironizar. O Benfica não tem claques. Sabes que a palavra claque já vem dos anos 60. Sim. O Benfica tem, sou uma claque do Benfica, eu aplaudo o Benfica. Mas deixa-me acabar. Para dizer que este teu amigo já uma vez abandonei o pavilhão do Estádio da Luz porque um grupo de adeptos ligados às claques, organizadas ou desorganizadas, ou legais, o que tu quiseres, fazia o som de Very Light. A mim ferme, como homem, ferme. E acho que é uma coisa com que não se brinca. Isso é mais grave, mas também é muito grave fazer desse incidente demagogia para falar de um assassinato. Em relação ao italiano, também temos que dizer uma coisa. Se pergunta o que é que às 3 da manhã, porque vamos despir a camisola nisto. Estas claques, tu sabes isso, combinam encontros beligerantes por WhatsApp. Esta gente é toda igual. E ali o que aconteceu, houve... Azar... Não é azar, grande azar. Não deveríamos estar a falar. Dois indivíduos. Não deveríamos estar a falar. Do Sporting.
Estamos a falar de gente ultra, gente capaz de agredir, estamos a falar de tudo. E uns ganham, outros perdem, aquilo é gravíssimo. Aceitas bem? É também gravíssimo. Não podes imputar, como eu não imputarei. Fez. Aceitas bem? Aceito não, tiro no chapéu. Pronto. Espero é que o faça, não por interesses políticos internos do clube, mas por uma moralização real. Percebes? Que os outros também têm que fazer. Que os outros também deveriam fazer, com certeza. E os outros também deveriam fazer, não tenho problema nenhum com isso. Pois. Eu não tenho nenhum problema em elogiar o adversário. Nenhum, quando o elogiar faz bem. Claro. Aliás, hei de trazer um texto que escrevi no Jornal do Benfica há muitos anos sobre o Paulinho do Sporting. Eu tenho um enorme apreço pelo Paulinho Roupeiro. Pelo Paulinho e por aquilo que o Sporting fez pelo Paulinho. Eu tenho um enorme apreço, porque eu, antes de tudo, antes de ser desportista, sou um cidadão. E eu, não abdicando do meu direito de cidadania benfiquista, antes disso, não abdico do meu direito de cidadania portuguesa. De cidadão, ok? E, portanto, eu vou fazer um texto que escrevi no Jornal do Benfica sobre o Paulinho, a quando foi destratado naquelas escutas pelo Sr. Pinto da Costa, tratando como atrasado mental. Fizeste. E só quem não conhece o Paulinho é que lhe chama atrasado mental. Só. E eu conheço bem o Paulinho. O Paulinho é muito inteligente. Eu já estive em casa do Paulinho. É muito inteligente e é digamos, é uma figura que toda a gente conhece e deixa-me sempre uma boa recordação da minha passagem pelo Sporting, a minha relação com o Paulinho. A todos os atletas que passaram pelo Sporting. E dos duelos que ele fazia com o... Portanto, como vês, eu não tenho problema em falar de nenhum assunto. Com o Vítor Damas. Sim, e com outros. Os duelos que ele fazia com o Vítor Damas a marcar penaltis. Portanto, era delicioso. Quem assistiu aquilo... Mas o importante, aquilo que eu queria dizer é aquilo que o Sr. Fernando Mendes fez ao tirá-lo da rua e ao lhe dar, o Paulinho hoje tem uma vida digna graças ao Sporting Clube de Portugal. Eu não tenho problema em elogiar isto e em aplaudir. Estás a falar do Fernando Mendes, o falecido Fernando Mendes, jogador que infelizmente não esteve no Mundial de 66 por fraturou a perna na Checoslováquia. E já agora, a talho de foice, posso dizer uma coisa. Foi ele que Fernando Mendes, tive a honra de ser amigo dele e a honra dele de ser meu amigo. E até jogarmos umas peladinhas, ele já com aquela idade e eu um bocadinho mais novo. Mas fez-me sempre muita confusão. Aos 25 anos, ele teve aquela lesão na Checoslováquia. Pois. Teve aquela lesão e eu... O Artur Correia com 29 teve um AVC, o Vítor Martins com 27 também. E ele era o capitão, da equipa do Sporting, era o capitão da equipa da seleção. E eu cheguei ao pé dele um dia e disse: Fernando, explica-me, por favor, uma coisa. O que é que sente um jovem com 25 anos, com uma carreira auspiciosa, como tu tinhas, pela frente, e depois, de repente, a carreira dele acabou na grandeza que ele era como jogador e como pessoa até. Podemos imaginar, mas nunca saberemos. Sabes o que é que ele me respondeu? Há coisas piores na vida. Claro. Eu fiquei, pronto, se eu já gostava dele como pessoa, fiquei a admirá-lo. Mas isto voltando a detalhes foi o very light não ser usado como demagogia e a minha capacidade e a vontade para falar sobre qualquer assunto, por mais esdrúxulo que possa ser, não tenho problema nenhum, como não tenho em elogiar os adversários. Então vamos lá falar deste mercado de inverno. Mercado de inverno, o Benfica tem estado muito ativo. Ainda esta noite, demos aqui conta nesta Bola da Noite, na Bola TV, que João Vítor vai jogar por empréstimo no Nantes de França até final da temporada. Henrique Araújo foi oficializado no Edford e Gonçalo Guedes chegou para surpreender António Melo. E tu deves estar orgulhosíssimo deste regresso, ainda que por breves meses deste... Para já será por breves meses, e é natural que venha a ser só por breves meses. Bom, isto é a prova provada de que, de facto, o Benfica do Sr. Vieira já morreu. O Gonçalo Guedes também saiu em janeiro e voltou em janeiro. É uma diferença. Portanto, a porta... 6 anos depois. A porta abria-se para sair e agora as portas abrem-se para entrar. Para já é um jogador que, além de ser um grande profissional e um grande jogador, parece que ajudou bastante a ganhar a Taça das Nações. Aliás, a talho de foice, pois parece que foi
que foi ele também que ajudou mas a não fazer, foi convocado para o Mundial. Pois, não terá sido, isso a mim não me afeta, não foi ou não foi. É um grande jogador e, portanto, é bom. E por outro lado, é genuinamente benfiquista. Portanto, há jogadores que também têm clubes de coração e têm a sorte estrelinha. E podem jogar, ter o prazer de jogar no seu clube de coração. É o caso do Gonçalo Guedes. Acho que o Benfica trabalhou bem no mercado. Acho que este empréstimo do Henrique Araújo é inteligente. Eu lembro que o Florentino Luís esteve 2 anos fora e hoje é o indiscutível do Benfica e deveria ser indiscutível de outras equipas nacionais, mas isso não me cabe a mim. Agora, outras pessoas se encarregarão de dar essa opinião ou de corroborar a minha opinião ou não. E, portanto, acho que o Henrique Araújo tem 20 anos, é exatamente isso. Em vez de estar aqui a jogar aos bocadinhos, vai jogar. Mas o Benfica foi buscar 2 jovens nórdicos. O Benfica foi buscar dois jovens nórdicos. O Benfica não se tem dado nada mal com a política dos jovens, para já dos nórdicos em geral. Não é isso, depois mas dos não jovens. Aproveita aqueles que têm Aproveita, o Tino não está aproveitado. O Tino está. E não foi, enquanto tinha 20 anos não saiu. Sim. Então dá lá tempo, tem 20 anos o Henrique Araújo, não te preocupes com isso. Sério, eu não estou preocupado. Não é isso. Confusão. Mas a mim não faz confusão nenhuma. Quer no meu clube, mas a mim não me faz. Faz-me confusão que se invista em jogadores durante 10, 12 anos e que depois venham outros miúdos com a mesma idade deles para ocupar o lugar que... Sabes qual é a diferença? Provavelmente podia ser para um deles. Sabes qual é a daqueles que... Sabes qual é a diferença? Mas há uma diferença grande. Onde investiste 10, 12 anos. Primeiro, o Cáspar tem 22 anos e jogava num campeonato sempre. Sim. E o outro jogava na Dinamarca e jogava num campeonato sempre, ou seja, estava a jogar. O Henrique não estava. Golos. Portanto, são jogadores que estão com atividade, que já se impuseram nos séniores. Sim, portanto, certo. Vamos ver o que é que os jogadores vão render. Eu também não vou que eles chegam aqui. Também foi buscar o tão longo. Eu não estou a dizer. Também foi buscar o tão longo. Pronto, eu não estou a dizer. Então, e achas que por causa disso o Ezugo não se vai desenvolver? Mas vamos só ver aqui uma questão. As armas do mercado são diferentes. O Benfica pagou 16 milhões por estes 2 jovens nórdicos e depois há mais 8 que pode pagar por objetivos. Mais este Gonçalo Guedes, que vem por empréstimos, paga os ordenados. O Sporting pagou 260 mil euros pela formação do Tão Longo e está a regatear com o Mafra os 5 milhões que o Mafra pede pelo Diomandé. O que eu te pergunto, Carlos, é: sentes que o Sporting, nesta altura, não tem as mesmas armas do Benfica neste mercado de inverno? Precisamente por estas questões financeiras? Não, sim, sinto que o Benfica, tanto foi dito pelo Rui Costa, que a aposta era desportiva e não financeira. E, portanto, o Benfica parece ter um poço de petróleo, de facto, está sempre a sair dinheiro, sempre a fazer contratações. Enfim, e o Sporting não tem essa possibilidade, isso é nítido, não é? E não tem essa possibilidade e depois o que mais me preocupa é que o Rubén Amorim diga que não quer nenhum avançado, porque tem os avançados suficientes para aquilo que ele quer, quando ontem voltou a pôr o Coates a jogar à frente, com o Santos Justo a entrar para o lugar do Coates. Sexta-feira, não foi ontem? Não foi ontem, portanto no último jogo. As pessoas precisam. Eu sei. No último jogo. E põe o Coates outra vez à frente, quer dizer, e o que me faz confusão é o que o Sporting tem os alas, o Porro e os outros, o Porro, o Nuno Santos e os outros médios, a jogar e a fazer centros sistemáticos e depois não está lá ninguém para marcar. Ou se está, não marca. Quer dizer, então há que meter o Coates para ver se resolve o problema. Então o Sporting precisa ou não precisa de um ponta de lança, um matador? Precisa, claro que precisa. E eu acho que essa devia ser uma prioridade neste mercado. O Sporting devia de encontrar alguém que, pronto, não é, eu sei que não é fácil, porque os grandes jogadores estão todos ocupados, mas o Sporting devia de encontrar alguém que de facto materializasse
a quantidade de cruzamentos que são feitos durante todos os jogos do Sporting e que não dão em golo. Não dão em golo e depois faz confusão como é que quer o Paulinho, quer o Trincão, não conseguem fazer os golos. Porquê? Porque é que não fazem? A bola ou bate na trave, ou bate no pé do defesa, ou sai ao lado. Não entra. E o Sporting não pode. Está sistematicamente a teimar nesta situação sem resolver o problema do ponta de lança. Bom, eu penso António, que o Sporting... Já o Benfica tem feito... Sim, tem feito, mas é natural. O Carlos estava a dizer que tem, e bem feitas, inteligentes, de quem também porque está liderado por alguém que percebe mesmo de futebol. O Carlos está a dizer o Sporting, o Benfica é um poço de petróleo, o Sporting não pode fazer... Bom, quando o Sporting conseguir ser o 24º clube em receitas na Europa, ser o primeiro fora das Big Five, talvez o Sporting consiga. Nós não temos culpa de ter mais gente e de ter receitas muito superiores a qualquer clube em Portugal, e temos mais gente, não temos culpa, e portanto, de certeza que o Benfica não anda a abrir poços de petróleo. O Benfica tem uma situação económica que lhe permite fazer... Com déficits. Sim, não me preocupo nada com os déficits. Não sei como é que vai ser o terceiro. Sabes uma coisa, eu prefiro o déficit do Benfica aos ativos do Sporting. Só para dizer isto, eu prefiro o déficit do Benfica aos ativos do Sporting. Mas o Sporting está a tentar equilibrar. Isso depois logo farão, e é natural que consigam. Não é? Eu sei que sim, então, vocês estão a tentar, e o Porto também. E aqui há uma situação que eu queria falar. Em Itália, a Juventus... Pois... Agora deixas-me falar, se faz favor. Sim, a Juventus em Itália é dada... A Juventus em Itália é dada como um exemplo de justiça. Em Portugal, clubes que fazem exatamente o mesmo que a Juventus faz. Chama-se aqui criatividade financeira. Bom, isto para lembrar que estas gigajogas foram feitas, aliás, como a da Juventus, pelo Sporting, pelo Porto e pelo Vitória de Guimarães, com o Porto à cabeça, mas isso não é de espantar. Para quê? Para equilibrar e ludibriar o fair play financeiro e para equilibrar as tais contas, porque as contas são paupérrimas, são más, não é? Portanto, a Federação Portuguesa, que foi tão lesta a levantar um inquérito, a dar uma sanção ao Benfica por um inquérito em que nem sequer sabe de que é que o Benfica está acusado, a subir para o lado, e isto passa ao lado da Federação. Ao lado da Federação, isto tudo passa. Portanto, quem precisa destas explicações, por exemplo, dos contratos do Fernando Santos, do selecionador e disto tudo, não é sequer o país desportivo. Quem precisa destas explicações são os cidadãos que pagam impostos. Os cidadãos precisavam que a Federação explicasse, mas a Federação não paga. E só para relembrar aqui, eu tive de tomar aqui o cábula, porque são vários jogadores. O Porto contratou um tal de Romeu Correia e João Mendes, um por 11 milhões, quando o valor de transfer são 500 mil. O João Mendes por 4 milhões e o valor são 400 mil. O Vitória, o Rafael Pereira, 4 milhões, mas o jogador só vale 125 mil. O Porto, mais um, o Rodrigo Fernandes, 11 milhões, mas o jogador só vale 1 milhão. E o Sporting, o Marco Cruz, por 11 milhões e o jogador vale 0. Ou seja, o Sporting, o Porto e o Vitória Guimarães, em conjunto, conseguiram que jogadores que todos juntos valem 2 milhões valessem 52 milhões. E isto é tão verdade que nós até tivemos o diretor de comunicação do Sporting a dizer que foi esta operação, eu vou transcrever exatamente, foi esta operação que permitiu ao Sporting não vender Palhinha, Mateus Nunes e Pote. Isto em Itália é crime. Em Portugal é criatividade financeira. E, portanto, o que importa é reabrir processos que já estão investigados há 10 anos, requentados, que não deram nada e que vão dar 0. São só 7. Em que o Benfica está envolvido. 7. 0. Não há nada. 7, mas não sabes do quê. Sabes qual é? Sabes o que é lamentável? Branqueamento e fraude fiscal. Não. E-mails. Até agora, meu caro, não há uma prova. Mas tu referiste bem. Em Itália, sabes qual é o problema? Agarram na situação e resolvem logo. Aqui não. Carlos, aquilo que eu acabei de escrever. Tu tens 7 processos em que o Benfica está envolvido. Não, mas é diferente. Não, mas e agora este último que saiu com o Mala Tchau e com e outra vez o Mala Tchau. Tu devias falar era do cashball, que tens um dirigente que vai depositar na conta de um árbitro e diz que não tem nada a ver.
dizer é exorbitância de funções. É mentira que o Paulo Pereira Cristóvão foi depositar e o que é que aconteceu? dinheiro. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Nem vai acontecer, não aconteceu nada. É tudo mentira. Isso não são processos. Processos são os do Benfica. Sabes porquê? Porque nós vivemos num país. Não, Sabes? mas nós vivemos tu sabes num país. Que o Benfica está envolvido em 7 processos. O problema não está envolvido nada. 7 processos. E então o Paulo Gonçalves, que teve que ser embora, não é? Teve que sair do Benfica. O Paulo Pereira Cristóvão até está preso, porque além disso ainda assaltava casas. Isso é outro. Tudo gente séria. Tudo gente séria. Então, tens o Paulo Gonçalves que está envolvido numa série de processos também. Sim, não está preso. Mas teve que sair do Benfica. Claro, teve que sair do Benfica. Mas qualquer pessoa séria, eu se tiver um processo, mesmo que esteja inocente, eu abandono o cargo onde esteja até provar que não devo nada a ninguém, que não tenho problema nenhum. O que eu estou a dizer é que em Portugal nós temos uma justiça onde os acusados em praça pública são automaticamente culpados. E é assim que funciona em Portugal. Sim, mas depois não acontece nada. Os defensores... Não acontece nada. Não acontece nada. São automaticamente culpados. Acontece. No Vitorado não aconteceu nada. Não, eu estou a falar do Benfica. Não aconteceu nada. Não aconteceu. Agora, em relação ao Benfica, por exemplo, os jogos viciados com o aliciamento de jogadores do Marítimo. Mas qual do Marítimo? Em 2015, 2016. No Cachebol, vocês aliciaram os jogadores de handball, aliciaram os jogadores dos Chaves, o Lyon, já veio contar... onde estão envolvidos o Paulo Gonçalves e o César Boaventura. Pois. Mas provas zero. Denúncias anónimas. Não, denúncias anónimas. Isto está em processo. Pois está. Chama-se Jogos Viciados. O Cachebol não está em processo. O nome deste processo. O Cachebol não está em processo. O Cachebol... Não, é que eu até me lembro que o jogo em Chaves, é um jogador que diz que foi aliciado para facilitar a vida ao Bas Dost. Por obrigação, por coincidência, o Bas Dost até marcou 2 gols e evitou o Sporting da derrota. Não sei porquê. São coincidências, mas que seja investigado. O que eu estou a dizer mas não acontece o que eu estou a dizer... Não acontece nada. Não acontece. Ao Benfica acontece todos os dias... Todos os dias acontecem notícias requentadas de processos que até agora deram zero. Mas são 7. O Benfica está envolvido em 7. Está um processo ao Benfica que 24 horas depois se retira. Quando o Benfica lhe pede, não, então digam de que é que estamos a ser acusados. E a Federação não sabe? A Federação não sabe de que é que está a acusar o Benfica? Então eu ponho-te um processo e não sei de que é que estou a acusar. Pois, mas a Federação o Benfica vai à frente, o Benfica vai à frente, isso chateia muito, o Benfica vai à frente. Vivemos neste país, como eu estou a dizer, onde tem mérito em ir à frente. Apesar de ter havido já alguns casos, nós vivemos num país, onde os acusados em praça pública são automaticamente culpados. E depois, os defensores da mentira, da calúnia, dos roubos, do não sei o quê, são heróis nacionais. É no país em que nós vivemos. Não é verdade. É nesse país que nós vivemos. A verdade é que o Benfica está envolvido é um herói nacional. Em 7. O Rui Pinto é um herói nacional. Eu pergunto como é que se pode transformar em herói nacional alguém que, além de violar, de violar a correspondência alheia, pega nessa correspondência e o que é que faz? Entrega às autoridades? Não. Entrega ao clube do coração dele. Mas nós estamos a brincar com isto. Está bem, mas agora já colabora com as autoridades. Agora. Também não quis trocar dinheiro à Bayern, pois não, ele nem está não, esse não interessa. Mas é que esse tem provas. Tá, mas esse há que defendê-lo. Há que defendê-lo, porque ele agora tem coisa com a polícia. Não, está bem, mas ele tem provas. Portugal, os outros sem provas já são culpados. Tem provas. O Paulo Gonçalves já é culpado, a Sá do Benfica já é culpado, o Benfica é sempre culpado. Aliás, até a culpa é do Benfica. Também o dedo dele. Não. Estes processos têm todos. Têm. Não tem o dedo dele, não. Tem o dedo. Mas a grande impressão digital é dada pelo Francisco J. Marques, que trunca mails. Ele e o Daniel Faria. Truncam mails. E se eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa para. Olha. Há mails que não foram truncados. Não há nenhum mail que não tenha sido truncado. Não. Nenhum. Há 18. Não há nenhum. Há 18 vou voltar a repetir. 18 mails que o juiz Carlos Alexandre diz que são de interesse público. Vou voltar a. E, portanto, voltar a repetir. E o processo dos e-mails existe. Vou voltar a repetir. Ainda não foi encerrado. Existe e continua. Voltar a repetir é um pleonasmo. Vou repetir. O processo dos e-mails
do processo, não há um único e-mail que não tenha sido truncado. Um único. Mas foram milhares. Como é que tens a certeza? Vou-te dizer, foi truncado. E só prova uma coisa. Como é que tens a certeza prova uma disso? coisa. E foram depois aquele programa. Milhares de mails? Estou a dizer que eles tinham um gabinete só para isso, tinham um gabinete só para isso, trabalhavam numa sala só para isso. Ele e o Daniel Faria. Não, mas porque é que este processo e depois ainda está em vigor? E depois tens o Júlio Magalhães a dizer que não sabia de nada. Epá, desculpa lá. Mas eu como gelados com a testa. Nós tenho algum odotário na testa? Não tenho. Nem eu, nem porque é que este processo ainda continua em vigor? Porque é que ainda não terminou? Porque é que o processo ainda está em vigor? Bem, como estão outros, pela morosidade. São sete. São sete, cujas provas são zero. Porque a prova provada da truncagem dos e-mails é que, de facto, há gente que até a falar dá erros ortográficos. Sim, também isso é verdade. Já falaram tudo o que queriam falar sobre os processos? Já. Não sei a quem é que estás a referir, mas... Podemos falar então um bocadinho de mercado? Porque eu gostava de saber também a tua opinião, Carlos Severino. Falávamos aqui da questão dos valores que o Sporting tem ou não tem para forçar a equipa, e deste Pedro Porro, que tanto se fala, que pode sair. E o que eu quero saber, em relação a ti, de um lado, e em relação a António Melo, do outro, é se tu, Carlos Severino, acreditas que Pedro Porro se vai manter no Sporting depois do mercado de inverno, e depois, se tu, António Melo, acreditas que Enzo se vai manter no Benfica depois do mercado de inverno. Vou começar por ti, Carlos. Tal qual como aconteceu no Benfica em relação ao Enzo, só sai por aquela quantia... São 45 milhões o valor da cláusula de rescisão de Pedro Porro. E 120 milhões do Enzo. Portanto, eu fala-me do Porro, por favor. Eu acredito que o Porro só sai do Sporting também com a cláusula. E acreditas que vai sair ou não? Acredito que até o dia 31 de janeiro é possível que possa sair, se for batida a cláusula. Agora, estou a usar todos os anjinhos para que não seja batida a cláusula, porque o Porro neste momento é só o melhor jogador do Sporting e, como diz o António Melo, o melhor lateral a jogar em Portugal, e a dinâmica que ele imprime ao jogo do Sporting, não estou a ver uma alternativa que apareça e que possa resolver o problema. Portanto, eu estou a rezar a todos os anjinhos para que não haja ninguém a bater a cláusula. Não sei o que é que a direção do Sporting pensa disso, não é? Se calhar precisam do dinheiro, mas está a promessa feita ao Ruben Amorim. Só sai por 45 milhões. Portanto, enquanto não houver os 45 milhões, com certeza que os clubes que agora até se fala que o Real Madrid também está interessado, não é? O Real Madrid é um clube com dinheiro, não é? O Tottenham é um clube com dinheiro. Portanto... olha que teve contas em déficit, o Real Madrid. Teve. Sim, há muitos anos. Mas isso é como o Benfica. Ultrapassa, é como o Benfica, é como o Sporting, enfim, ultrapassa-se. O Sporting é que já faz, já é questionável. Portanto, em relação ao Porro, oxalá não saia do Sporting, mas se tiver que sair, que saia pelo valor que o Sporting quer, que são os tais 45 milhões. Fala-se também que o Eduardo pode estar envolvido no negócio com o Tottenham, mas eu não acredito que isso seja possível. Portanto, que o Porro continue no Sporting é o meu desejo. Se aparecer alguém a bater os 45 milhões, pronto, o Sporting fica sem um grande lateral. Mas achas que depois de Ruben Amorim ter ficado extremamente incomodado com a venda do Mateus Nunes, acreditas que agora o Sporting tem margem para vender Porro abaixo desses 45 milhões? Acredito que não, porque se isso acontecesse, eu se estivesse no lugar do Ruben Amorim, dizia, meus amigos, gostei muito, obrigado, até à próxima. António Melo, Enzo fez um jogão novamente, está tudo resolvido. A sério, não viste? Não, não é isso, é porque eu vi tanto é que se perde deste país. Ele está um bocadinho gordo, está um bocadinho gordinho. A dizer que Enzo não tinha a cabeça no Benfica e jamais voltaria a ter e tal. Portanto, há alguns jornalistas da agenda que trabalham, de facto, em prol dos seus clubes e não conseguem despir a camisola, disseram isso. Portanto, a mim não estranho nada o Enzo ter voltado a jogar a Enzo. Não, mas eu também não estou a dizer que tu ficas admirado. Nada. O que eu digo é, fez um jogão,
está em grande nível. Sim. O que te pergunto é, acreditas que até 31 de janeiro vai continuar por cá ou ainda receias? Vou-te dizer, então, uma coisa é os meus desejos, outra coisa é que vou-te Claro. jurar sobre a minha Como palavra. és tu que negocias? Sim, vou-te jurar sobre a minha palavra de honra que neste momento, posso dizer sobre a minha palavra de honra, que neste momento não há negociação nenhuma. Neste momento não há negociação nenhuma. Agora que estamos aqui a falar, não há negociação nenhuma. Ele já disse. Posso garantir que não há. Em campo. Garantar é bonito. Garantar. Posso garantar. Que língua é esta? Se calhar é polaco. Não, Fernando Santos, tu polaco. lembraste de. Vamos lá, Posso-te então. garantir que neste Lembraste momento não há daqueles que tu nenhum dizes tipo que de até negociação. falavam erro. No entanto, o Benfica só aceitará. O Benfica nem sequer quer negociar. Portanto, neste momento só há uma hipótese do Enzo sair. É baterem a cláusula de rescisão integralmente e em dinheiro. Não há outra hipótese de ele sair. Não pode ser em cheque. Estou a dizer, não é. Tu estás a querer dizer, jogadores. O que eu quis dizer é que não é jogadores. Porque em relação ao Porro, eu penso que se calhar 120 com o milhões Edwards acabam por. de euros. É 120 milhões de euros no imediato. No imediato. E não é fracionado, Nem é não é com fracionado, os jogadores. nem é fracionado, nem é São com os essas jogadores. as É regras do dinheiro jogo vivo. do Benfica. É dinheiro vivo. É sexo, é transferência, não é disso que estava a falar. Ninguém está a falar de malas de dinheiro. Pronto, Estamos a ok, falar, não é estou o a falar Benfica. disso. Exatamente. A informação que tu tens é que agora, nesta altura, não há qualquer Neste negociação. momento, nenhuma. E que o Benfica só aceita. O que ele Enzo saia só tem uma possibilidade de sair se até chegar o 31 de Chelsea janeiro, que é com quando fecha o mercado. 120 certo? milhões? Pronto, se fecha a 31 de janeiro. Se alguém bater os 120 milhões a pronto até ao fim do mês, o jogador tem que sair. O Benfica não pode fazer nada. O meu desejo é que ele não saia nem agora, nem em junho. Mas é o meu desejo. O meu e, com certeza, do universo benfiquista. E se Outra ele coisa sair? é a E se ele certeza. sair? Se ele sair é porque bateram os 120 milhões, meu caro. Está bem, o Benfica não pode fazer nada. Mas não te incomoda que o Benfica tenha uma baixa, que é sempre uma grande baixa, Não, mas houve se uma ele coisa. sair? Carlos, vamos lá ver uma coisa. Os jogadores acabam e são transferidos. É uma impossibilidade de manter o jogador. Eu só fico chateado se o Benfica não cumprir o que está acordado com os sócios, que é ele só sai pela cláusula de rescisão. Aí eu fico chateado, porque o Benfica não pode fazer nada. O Benfica que tivesse posto a cláusula a 150 milhões, que calhar estava mais protegido, não pôs. Portanto, fico triste de ver partir um bom jogador. Mas o Benfica não vai morrer nem acabar se o Enzo sair, garanto-te. Percebes? Tu agora fizeste-me lembrar o ex-presidente Luís Filipe Vieira. Não, é pá, isso é uma má comparação. Não, fizeste-me lembrar porque foi naquela altura que se dizia que ele ia vender a equipa toda. Foi para Sim. aquela engenharia financeira que foi necessário fazer para repor lá situações que estavam para repor, em sabe-se lá déficit. onde. Enfim, e eu meti-me com ele na apresentação aí de um livro, meti-me com ele, e eu tinha um bom relacionamento com ele, não falo com ele há uma série de tempo, e disse, ouvi dizer que vais vender a equipa toda. E ele disse, jogadores é o que há aí mais aos pontapés. Pois, mas não foi isso que eu disse. Sim. Não foi isso que eu disse. Mas pronto. O que eu disse é que se o Benfica não tiver possibilidade, porque não tem, se baterem a cláusula, o Benfica não acaba. O Benfica não para. Ok? O jogador sai. Claro. O Sporting, se tiver que vender o Porro pela cláusula ou por dinheiro Sai. mais o Edwards, sei lá o que conseguir. O cemitério o Sporting não está para. cheio de O Sporting não para e tem jogadores por lá, quer dizer, senão. Exatamente. Outra coisa é, se eu desejo que o Enzo saia, não desejo, nem eu, nem nenhum benfiquista deseja que o Enzo saia. Ele está um bocadinho gordo. Ainda bem. Tem que abater. É sinal de como bem, que está no bom, mas a jogar assim, ele a jogar assim, até digo mais, se ele ganhar mais 1 quilo ou 2 e jogar ainda melhor, por mim podem engordar mais 1 quilo ou 2. Eu quero saber se ele está muito gordo. Achas que no Benfica não controlam o peso dos jogadores? Não, então, aliás, parece que a dieta agora sabes é quantos um quilos diferente. Sabes quantos quilos de massa muscular ganhou o Tino? 7 quilos, pá. 7. Mas isso foi importante. Ele não está mais gordo, pode estar mais largo. Isso foi importante, muito importante. Vê as fotografias do Cristiano Ronaldo quando saiu do Sporting e o ano depois do Manchester United. Sim, vês compara a massa muscular do ídolo. as fotografias do Paulo Futre quando estava no Sporting e depois... Portanto, isso a mim não me diz nada. Portanto, é comparar quando ele chegou do River e agora que está no Benfica. António. Portanto, o Enzo, como te digo,
neste momento não há negociação, garanto que não há negociação, e se chegarem até dia 31, estão aqui 120 mil milhões de euros, que é o que está na cláusula. O jogador nesse dia rescinde e vai embora. O Benfica, neste arrumar de casa do mercado de inverno, empresta João Vítor ao Nantes de França até a final da época. E eu queria saber, António, é se ficas contente, já aqui falámos de outros programas na questão do excesso de centrais e de um plantel desequilibrado em algumas posições, se neste arrumar de casa e neste equilíbrio necessário para o plantel, não te surpreende certamente nada esta decisão de emprestar João Vítor? Não, eu acho que é uma gestão. Vamos lá ver, porque é que o Benfica tem tantos gente? A gente tem que fazer o remake disto, não é? No início de época, nós tínhamos o Lucas Veríssimo lesionado, que tinha sido um titularíssimo e um jogador de seleção brasileira no ano anterior e que estava há um ano parado. Depois, lesiona-se Morato. E havia um jovem jogador chamado António Silva. Que ninguém esperava que iria fazer. O Benfica já tinha contratado o João Vítor. Exatamente a contar que tinha Morato, Otamendi, João Vítor, um jovem e o Lucas Veríssimo em recuperação. O que é que aconteceu? De repente o Benfica tem 3 jogadores inaptos, um com um ano sem jogar, outro que chega lesionado, que é o João Vítor, que se lesiona já depois de contratado, no último jogo que faz pelo Corinthians, e o Morato lesiona-se e aparece um miúdo chamado António Silva que pega destaca. A partir daqui, e no último dia de mercado, o Benfica, isto eu posso dizer, porque foi mesmo assim, o Benfica no último dia de mercado consegue ir buscar o Brooks, que era um jogador que o Schmidt conhecia e, portanto, para se apetrechar. Entretanto, há recuperações, o António Silva pega destaca, portanto passa a contar como uma primeira opção e o Benfica fica com o superávit de centrais. Otamendi está em final de carreira, poderá fazer mais uma época ou duas, não sei o que é que o Benfica vai fazer, está numa forma excelente, aliás, como o Pepe no Porto, que continua a ser um jogador muito bom, embora eu tenha muitas coisas em relação ao Pepe, por comportamentos desportivos pouco dignos de um profissional de futebol, mas tenho que dizer que é um grande jogador. Nem nunca me irá ouvir dizer o contrário. E, portanto, neste momento, a pior coisa que pode acontecer a um jogador, Irene, é não jogar. A pior coisa que pode acontecer a um jogador é não jogar. Seja em que altura da vida for. Jovem, ou muito jovem, como o caso do Henrique, tapado em plantéis de clubes muito competitivos e muito competentes, com a sua maioria, são grandes jogadores. Acho que o Benfica faz bem pôr o João Vítor a adaptar-se até agora com o jogo e a poder jogar todas as semanas. O Benfica está a ceder, mas não cedeu com a opção de compra, foi cedido ao Nantes, vai jogar. O Henrique vai jogar. E o Benfica tem 2 jogadores que iria utilizar pouco em competição, que são os jogadores dele, mas que estão ao serviço do clube. Um balúrdio. Quem é que custou um balúrdio? O João Vítor e o... Eu lamento que vocês não possam comprar jogadores deste preço. Pois, lamentas porquê? Porque assim não te estavas a queixar. Não, eu não me estou a queixar. Eu não estou a queixar. O que é que o preço é para aqui? O que é que o preço é para aqui chamado? Estou simplesmente a dizer que o Benfica dá-se ao luxo de comprar jogadores por balúrdios e emprestá-los. Mas o Benfica é o 24º clube em receitas da Europa. É o primeiro das não Big Five. Só há o Benfica e o Ajax, são 2 históricos do mundo. É só isso. É natural. Se os outros não consigam, se o Benfica tem... Segundo o último estudo da UEFA, atualizado, o Benfica tem 49% de adeptos no país. É normal que o Benfica promova mais dinheiro. Logo mais dinheiro, mais possibilidade de comprar. Isso é como mas tudo. Tem prejuízo nas contas. Meu Deus do céu. Eu acabei de dar o exemplo do Real Madrid. Tu dizes, mas o Real Madrid, se quiser chegar aqui... O Real Madrid tem déficit todos os anos. Carlos, o Sporting também tem alguns assuntos de mercado para resolver, nomeadamente Gaio, Giovano ou até Rochinha. Sim, são assuntos que com certeza que o Departamento de Futebol está a tratar. Não sei se até que ponto é que esses jogadores possam sair assim neste mercado, porque, por exemplo, o Rochinha foi trazido há pouco tempo, não é?
dispensar um jogador que veio há pouco tempo. Agora, há situações, o Sotiris, por exemplo, acho que era bem dispensado, por exemplo, esse. E naturalmente que o Sporting está a tentar resolver esses problemas, não são jogadores de grande nomeada, como o caso aqui do Benfica, João Vítor e o Veríssimo, não é? Portanto, espero que o Sporting consiga resolver as situações da melhor maneira, de modo a que a equipa continue competitiva e que possa alcançar aquilo que ainda é possível alcançar, mas que não é fácil, não é colocar jogadores que habitualmente não jogam. Não é fácil, não é fácil. Só o Benfica é que consegue. E o mercado de transferências só fecha dia 31. Na próxima segunda-feira ainda poderemos falar sobre as movimentações deste mercado, que ainda tem pelo menos mais uma semana e um dia para acontecer. Obrigada, meus senhores. Obrigada, Carlos. Boa sorte para o teu Sporting nesta Taça da Liga. Vamos ser campeões de inverno. António, podemos beber café os dois, já que não vais ver os jogos, não há problema nenhum. Não faço intenção de ver. Não, quer dizer, não vou mudar a minha vida para ver a Final. Mas vai ser uma final Sporting Futebol Clube do Porto, com o Sporting a tornar-se novamente campeão de inverno. De 15 segundos? 15 segundos. Só para dizer que o Sr. Miguel Braga, o ano passado no Sporting de Braga, o Braga ganhou com um penalti exatamente igual e o Miguel Braga deu a mesma opinião que o Roger Schmidt, que era um penalti e que o VAR não devia ter interrompido o jogo. Já gastaste 15 segundos, obrigada por ter sido pontual, obrigada também, Carlos Severino. E já sabe, obrigada a si que esteve aí desse lado, é mais provavelmente, o melhor derby do mundo. É sempre um gosto tê-lo na nossa companhia e já sabe, fique sempre na companhia da nossa Bola TV.